Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, portanto, minha gente, o Gilson Barreto, presidente do Sindicop, também Eduardo Blasques, diretor de comunicação do Sindicop, para a gente, não é, detalhar aí essa questão, porque, olha, tá todo mundo revoltado e com razão, viu? Porque a semana passada o Gilson esteve aqui na rádio, nós falamos sobre a outra questão, que foi um problema nos olerites do pessoal da Ativa, e aí, né, minha gente, para variar, também agora dos inativos, né? Gilson, muito bom dia para você, me ouve bem, tudo certinho? Bom dia, Carlos, tudo bem? Eu ouço bem, sim. Bom dia aos ouvintes do Revista Nacional, Eduardo. Bom dia para você também, meu amigo Eduardo Blasques, diretor de comunicação do Sindicop, tudo certinho? Ouve bem, Eduardo? Eduardo? Bom dia, Carlos. Estou te ouvindo baixo, mas eu vou tentar ver se eu consigo resolver aqui com o microfone. O microfone do Eduardo Blasques está com um probleminha ali, está desligado agora. Tenta não conectar nos dados, mas no Wi-Fi que dá uma melhoradinha. Vamos lá, vamos em frente. Eduardo Blasques também já com a gente, né? O Gilson. Ô, Gilson. Rapaz, mas que coisa é essa, viu? Semana passada nós conversamos um tempão aqui, né, Gilson? Você detalhou pra gente tudo. E agora, em pleno carnaval, pois é, quer dizer, os aposentados, não é? Podem aí colocar a fantasia de palhaço, pelo que a gente está vendo, né? Coloca a fantasia de palhaço e sai na avenida. É só o que está faltando. Que absurdo, Gilson. O que foi que aconteceu aí? Porque o pessoal, todo mundo revoltado e com razão, né, Gilson? Os caras não conseguem se organizar, hein? Infelizmente, né, Carlos? Na verdade, esse governo Tarcísio, ele está tirando onda aí, né? Zoando com a Polícia Penal de São Paulo faz tempo, né? A gente vem enfrentando essas dificuldades, está sempre aqui relatando para a categoria, né? Desde a época das negociações aí, que se alongaram por 2 anos, reuniões na SAP, participando do grupo de trabalho, reunião na Casa Civil. Já naquela época ficou demonstrado o desrespeito para com a Secretaria da Administração Penitenciária e com os policiais penais de São Paulo, né? Naquela época, agente de segurança penitenciária. O secretário da Casa Civil, Arthur Lima, né? Esse, então, todas as conversas que a gente teve, pode-se dizer que foi na base do deboche. E isso eu estou falando, com certeza, outros sindicalistas que participaram também tiveram essa impressão, né? E foi enrolando a categoria, as entidades, né? Porque foi pedido para nós uma boa vontade, que a gente colaborasse, que trabalhasse para criar a Polícia Penal forte e com reconhecimento e valorização. E depois de quase 2 anos, veio a piada da reestruturação, que já começou ali na SAP, no final do grupo de trabalho, quando, depois de nós discutirmos ali salário, remuneração, reajuste, que a gente vinha sem há tempos, falaram que um complicador ia ser a tal do subsídio, que nós, no primeiro momento, nos colocamos contra. Não víamos a necessidade de discutir o subsídio ali, naquele momento. E foi usado isso para enrolar mais um pouco a Polícia Penal. E aí vem que sai essa regulamentação, né, 2 anos depois, e com tudo esse enrolamento que fez, né, com essa granada no bolso já por 2 anos, 6% de aumento no ano de 2023, 2024 sem aumento, e as promessas se arrastando. Aí, efetivamente, agora, em fevereiro, que era para a Polícia Penal de São Paulo receber o primeiro vencimento, né, como subsídio, outra bagunça. Bagunça ou má fé proposital, né? Para a gente entender assim.
porque teve tempo hábil para fazer o pagamento correto por subsídio para o pessoal da ativa. Não foi feito, muitos não receberam por subsídio, o pessoal da ativa não recebeu pelo subsídio, e aí você vai pegar grupos, né? Teve o EVP que fez o curso, que não veio o subsídio. O pessoal que tem cargo comissionado, cargo de confiança, não veio subsídio. Ou veio para um, não veio para outro. E os aposentados, também em fevereiro, teriam que ter recebido por subsídio. Não veio. E ficou agora para o pagamento de março. Nesse meio tempo, se apressou a SP-Prev, junto com a Procuradoria, em arrumar mais uma desculpa para lesar a Polícia Penal de São Paulo. Agora, seus aposentados. Que a Procuradoria tem um parecer aqui que os aposentados, a partir da lei, a nomenclatura é Polícia Penal, antes da lei não é? Nós vamos combater ação judicial, movimento na Assembleia Legislativa e, se necessário, também junto à SP-Prev, numa mobilização, porque nós temos contingente considerável de policiais penais que se enquadram na integralidade e paridade, que estão sendo prejudicados pelo governador Tarcísio. Então, esses colegas aposentados, já fica aqui um convite. Se for preciso, nós vamos nos mobilizar e ir até a SP-Prev cobrar nossos direitos. Manifestação pacífica, mas, junto disso, tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Junto à Assembleia Legislativa e por via judicial também. Porque nós não vamos admitir que um parecer venha dizer que é daqui para frente. Assim como vem um parecer de um procurador, eu vou citar aqui um outro exemplo, né? Porque quando nasce a SP-Prev em 2010, vem aqui uma ânsia da categoria em se aposentar, que nós não tínhamos aposentadoria especial. Aí nasce um parecer da Procuradoria, em 2011, se eu não me engano, que retroage a anos de 2000, 2002, 2003, 2004, querendo tirar do tempo de serviço do trabalhador que se afastou para concorrer a eleições municipais, estaduais, o tempo de efetivo exercício. Ou seja, parecer da Procuradoria vale mais do que lei. Eu mesmo fui vítima disso. Em 2015, quando eu pedi a aposentadoria, o parecer que nasceu em 2011 queria retroagir a 2004, porque eu fui candidato a vereador em Bauru, para recontar o meu tempo. Esse recontar tempo, para nós, seria recontar quinquênio, sexta parte, e atrasar a contagem do meu tempo para a aposentadoria, o PUCT. Ou seja, parecer não pode retroagir 7, 8 anos. E muito menos dizer qual que é o marco temporal de uma lei que fala que vai transformar. Então, nós vamos combater, sim. Aí, né, no esteio da bagunça administrativa e tudo que a gente pode falar do governo Tarcísio, junto a autarquias e secretarias, que ele vem promovendo no serviço público de São Paulo, o pagamento do aposentado agora, que o governo foi incapaz de fazer ali no fevereiro corretamente, a hora que ele vem em março, ele lança valores atrasados. Por ser um valor muito alto, lança imposto de renda também em valores altos. Que qualquer diferencinha faz um estrago no holerite do servidor, ou nosso. Porque você aumenta R$100 aqui na receita e aumenta 300 no desconto, 400.
junto a imposto de renda e tudo mais. Quem que vai pagar esse prejuízo, governador Tarcísio? Porque a conversa tem que ser com o governador Tarcísio direta, não é com o secretário da administração, não é com o presidente da SPPrev, é o governador que nomeia a sua equipe. Uma equipe que ou é de má fé, que trabalha contra os servidores policiais penais, porque fomos pegos como bois de piranha nessa manobra do subsídio, que já assim, no meio político, é certo que o governador Tarcísio vai ampliar o subsídio para todo o funcionalismo do Estado de São Paulo. No nosso caso, a desculpa foi a reestruturação da carreira, que tem um comando do STF, que é as polícias, só que tem estado que não acontece. E também não tem a previsão de acontecer para a Polícia Militar de São Paulo. Vai acontecer para todo mundo, menos para a Polícia Militar de São Paulo. Isso é o que nós ouvimos. Então, é assim, a gente quer isonomia e vamos buscar por mobilização, ações políticas e na justiça. Porque no programa passado eu falei aqui, né, Carlos? A gente não tem força política. Graças a Deus nós temos uma voz ali na Assembleia Legislativa que é muito forte, que é o deputado Gianazzi. E aí, um detalhe aqui, nós temos vários colegas que se aposentam e ligam no sindicato, mandam mensagem, ou vêm até o sindicato e dizem que agora ele vai tá pedindo a desfiliação porque ele não vai precisar mais do sindicato. Está aqui mais um exemplo. O João Dória, assim que aprovou a reforma da Previdência, porque a gente teve lá naquele momento, a Previdência de São Paulo era saudável. Ela tinha equilíbrio financeiro, era saudável. Aprovou a reforma da Previdência, em março ele lançou um decreto e começou a fazer o confisco de R$1.000, no meu exemplo, na aposentadoria, porque a hora que você aposenta, você não recolhe como se estivesse na ativa. Passa a recolher como se estivesse na ativa. 3 anos. Se não é o deputado Gianazzi, que foi o autor do decreto legislativo, que foi um lutador incansável na defesa da cessação, e hoje ele tem um projeto de lei que busca a devolução, mas é a minoria. Deputados que lutam pelo servidor público são a minoria na Assembleia Legislativa. Porque nossos próprios pares elegem deputados, vamos dizer, conservadores. Os deputados que defendem o Estado mínimo. Mínimo para quem? Eu acho que no primeiro momento é isso, Carlos. Vamos continuar o bate-papo. Eu vou falar com o Blasques agora e já eu vou pedir para você falar, Gilson, e vou colocar o vídeo também desse seu encontro com o Gianazzi lá, para a gente saber um pouquinho mais sobre isso. Ô Blasques, rapaz, tudo isso é de assustar, não é? Realmente assusta a categoria, assusta aqueles que já estão aposentados e assusta mais ainda, né? Aqueles que estão ali, né? Prestes a se aposentar, cara. Está falando, bom dia, Gilson. Meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que me espera? Né? Porque o Gilson já deu esse testemunho dele aí, dizendo que ele mesmo foi afetado. Como é que você vê tudo isso em Blasques? Complicado, né? Blasques, tá ouvindo? Bom dia. Acho que o Eduardo Blasques está com um probleminha ali, não está conseguindo ouvir direito a gente. Deixa ele se organizar melhor ali, né? Tá ouvindo agora, Blasques? Tudo certinho? Acho que o Blasques não tá ouvindo, deixa ele se organizar. Fala com a gente pelo WhatsApp aí, Blasques, que tá... Tá me ouvindo, Carlos? Agora sim, tá agora sim. Agora sim, agora pode falar. Acho que está com algum probleminha seu microfone aí. Pode falar. Está me ouvindo? Ok. Sim. Ótimo. Ótimo. Então, Carlos, olha, realmente tudo que nós estamos... Deixa eu tentar
tentar tirar aqui. Tá me ouvindo? Sim, Blasco, pode falar. Tá ouvindo, Carlos? Ok. Ótimo. Estamos ouvindo, Blasco. Então, olha, acho que é um probleminha de internet, né? Perfeito. Então, olha, nós vemos essa situação, o Gilson estava aí agora fazendo uma crítica aos conservadores, né? E com toda razão, porque o que nós estamos passando agora é algo decepcionante, porque a categoria que tanto, né, fez, lutou para que houvesse essa transformação, podemos dizer, traindo essa categoria, né? Depois de tantas promessas, depois de tantos discursos, né, políticos, inclusive, falando na valorização da categoria, aí eles pegam aqueles que mais fizeram pelo Estado, porque, olha, Carlos, vou dizer aqui, eu sempre afirmo isso, que a nossa categoria é uma categoria de guerreiros, por anos. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no sistema em 90, nós tínhamos 41 penitenciárias. E os colegas que já estavam no sistema já lutavam com as dificuldades. E de lá para cá, essas dificuldades aumentaram. Então, o Estado hoje e um quadro de funcionários defasado. E esses funcionários que hoje são aposentados, por muitos anos, seguraram o sistema nas mãos. Hoje, se nós formos perguntar para a população do Estado de São Paulo o que vem a ser o sistema penitenciário, poucos sabem, raramente alguém vai saber dizer algo sobre o sistema penitenciário. Porque esses valentes, eles estiveram lá, ocultamente, segurando para o governo muitas situações de mazelas, evitando muitas rebeliões, colocando as suas vidas em risco. Esses funcionários que hoje estão sendo traídos pelo governo. Tarcísio de Freitas. E o Gilson estava falando sobre o parecer da PGE, Carlos, mas se você for ver no site, inclusive, qual que é a função da PGE? Olha lá, a Procuradoria-Geral do Estado é um órgão do Poder Executivo, vinculado diretamente ao governador, e responde pelas atividades da advocacia do Estado. A função da PGE é assessorar a administração pública estadual quanto às decisões na área jurídica. Então, eles são ligados diretamente ao governador. Ao mesmo governador. Eu sempre digo, eu sou um conservador, mas tem me decepcionado muito, porque não se faz com uma categoria que tanto lutou pelo governo o que está sendo feito por eles agora. Então, inclusive, eu costumo dizer, sabe, Carlos, fazendo uma comparação, qual patrão pisa nos seus funcionários? Qual exército pisa nos seus soldados? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Nós estamos sendo pisados por aquele a quem nós sempre servimos. Hoje, por exemplo, muitos colegas que estão inativos, estão aposentados, capacitados, não têm a possibilidade de sendo contratado como foi prometido. Que poderia acontecer. Nós temos visto hoje lá muitos profissionais que não conhecem o sistema, nunca trabalharam no sistema,
Nunca. E hoje estão lá tomando conta de postos importantes, de setores importantes, sendo que nós temos muitos funcionários que são altamente capacitados que poderiam estar assumindo esses postos. Mas o governo, ele não olha para isso. Ele não está olhando para isso. Ele está buscando os seus interesses sem olhar o interesse da coletividade. Agora eu pergunto, Carlos, o que vai ser do sistema penitenciário? O que vai ser? Então, os policiais penais que estão na ativa estão tendo suas dificuldades, os policiais que são que estão na ativa estão trabalhando debaixo de extrema pressão, não podem falar nada, podem sofrer perseguição, e isso de próprios colegas que estão ocupando cargos de comissão. Então, Carlos, assim, fechando a minha fala por hora, eu vejo isso com uma tristeza, porque a categoria acreditou neste governo, a categoria apoiou, ele ajudou a eleger esse governo, e é de extrema importância. E eu quero, assim, novamente, tecer elogios para a nossa categoria. Sabemos que nós temos dificuldades, sabemos que nós temos várias situações que não contribuem para um bom serviço realizado, mas essa categoria continua de pé, valente, lutando pelo melhor, em prol da sociedade, oferecendo uma segurança de qualidade que essa categoria sempre... Eu acho que está com um atraso aqui a fala do... Não sei se vocês conseguiram me ouvir. Conseguimos. Está com um probleminha de áudio aí, um probleminha de atraso, mas tá chegando para a gente aqui. Acho que a internet aí tá com probleminha. Mas olha só, realmente, inclusive, tem até PM acompanhando a gente agora, né, amigo da gente, que sempre fala, e curiosamente, até ontem eu conversava com esse amigo meu PM, e ele dizia, ele falava assim, rapaz, eu vi lá no site de vocês essa questão dos subsídios aí, a gente nunca ouviu falar de fato sobre isso, e tomara que o governo não venha com isso para o nosso lado, viu? É um PM falando a coisa começando ali, mas dificilmente chega lá, né? De fato lá. Já tem uma pergunta para fazer para o Gilson aqui. Ô Gilson, eu vou colocar aquele vídeo, porque você esteve na Assembleia Legislativa, né? Correndo atrás, defendendo a categoria, né? Fazendo aquilo que precisa ser feito ali nos bastidores também, né? Você esteve junto com o grande, né, defensor da categoria, o deputado Carlos Gianazzi. Vamos ver um pouquinho desse bate-papo aí. Depois eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre isso, porque o deputado Carlos Gianazzi se colocou também à disposição, né, para combater esse absurdo. Vamos acompanhar o que foi que disse o Gianazzi nesse encontro com o Gilson. Olá, pessoal. Eu estou recebendo hoje aqui o Gilson, que é o presidente do Sindicop, sindicato importante dos servidores do sistema prisional, agora Polícia Penal. E nós estamos aqui conversando sobre esse parecer da São Paulo Previdência que está negando, né, a transformação do cargo dos aposentados em policiais penais. Nós aprovamos uma lei, né, Gilson? Aqui aprovamos a PEC, depois aprovamos a lei complementar, um PLC, dizendo exatamente que os aposentados também se tornariam policiais penais, independentemente da data da aposentadoria.
nós estamos tomando providências aqui pelo nosso gabinete, né, em relação a São Paulo Previdência, e a SAP também. A SAP tem que bancar isso, porque a São Paulo Previdência está cometendo uma improbidade administrativa, tem que respeitar a lei que foi aprovada, e sei que vocês também estão trabalhando, denunciando, nós conversamos, você fez também um requerimento, não foi isso, Gilson? Isso, o Sindicop oficiou a SP, Prev, e estamos aguardando a resposta desse ofício para ver as medidas cabíveis, né? Entre elas, uma judicialização possível. Mas também pedindo o apoio do deputado aqui, porque é uma questão de legalidade. Existe uma lei e um parecer da Procuradoria, a gente entende que não pode vir e modificar o que está previsto na lei, né? Exatamente, a lei foi aprovada e tem que ser respeitada. E caso a São Paulo Previdência não faça cumprimento dessa lei, nós tomaremos medidas judiciais, porque isso vai ser improbidade administrativa. Conte com o nosso apoio, viu? Obrigado, deputado. Gilson, eu queria que você tentasse explicar, se é que você consegue, como é que uma Assembleia Legislativa aprova um projeto, se torna lei, um governo sanciona e depois um órgão do governo comete essa ilegalidade. Você consegue responder isso, Gilson? Em São Paulo, tudo é possível, principalmente visando prejudicar os servidores, né? Isso aqui já é praxe desde sempre. Infelizmente, a nossa vida aqui, ela sempre foi de luta, de correr atrás, porque tem situações que nós temos que correr atrás, né? Não tem como você antecipar, igual nesse momento mesmo. O próprio deputado colocou o gabinete à disposição para judicializar também, se a gente não consegue reverter isso ali na política, né? Ele, com o mandato dele, né? Fazendo as conversas necessárias ali, mas a gente vai judicializar. E assim, a hora que judicializa uma situação dessa... Porque a gente está falando aqui agora da nomenclatura, viu, pessoal? Porque o governo vem com parecer, entende que os aposentados que têm direito à paridade e à integralidade, que vão receber por subsídio, a nomenclatura vai continuar do cargo passado. Nós não aceitamos, não admitimos isso. Porque nós temos aqui, no sistema nosso, do Estado de São Paulo, o colega policial penal, que eu não sei se aconteceu isso, o pessoal que nos assiste aqui, ou não chegou para mim, né, até agora, porque a hora que era agente de segurança penitenciária, a gente tinha os colegas com aposentadoria pela média, benefício, que a hora que você aposenta, o nome do seu salário não é mais a remuneração, é benefício. E também tinha o agente de segurança penitenciária que recebia o benefício, mas com integralidade e paridade. Aí vem a lei que regulamenta o subsídio como forma de vencimento. Aí você que tem integralidade, paridade e que se aposenta, você tem que ser policial penal ali na nomenclatura, eu entendo, com subsídio de salário, mesmo que aposentado. E é o que veio no Lerite, né? No meu Lerite aqui mesmo, porque eu também sou aposentado, você vem aqui um código de pagamento, o 1046, dizendo subsídio policial penal. Só que a nomenclatura, agente de segurança penitenciária, não. A transformação é para ser policial penal, que recebe por subsídio. Agora, se no caso dos amigos que se aposentaram pela média, o governo vem e fala, ó, o que se aposentou pela média, para ficar uma diferença, né, porque é diferente, ele vai receber o benefício previdenciário. Então, vai continuar o nome antigo, agente de segurança penitenciário, agente de escolta penitenciária. Ainda, porque você tem essa questão do vencimento, que tem um nome diferente, ainda, vamos dizer que seria até da gente discutir, embora também deveria ser policial penal. Mas, no próprio vencimento, ele já tem uma diferenciação. Que, de repente, isso, porque o Estado, o que é o Estado? O Estado é processamento de dados. O Estado, ele é programa. E aí o programa, você mexe, mas a inoperância,
a falta de vontade. E nós conhecemos isso aí a hora que começa a entrar a informação dentro da administração penitenciária. Situações que são previstas por lei, no Estatuto do Servidor Público. Ah, está informatizado o sistema que não dá para fazer isso. Que ajuste o sistema. A lei diz que eu tenho direito a chegar 3 vezes atrasado por 15 minutos. Coisa que chegou ao meu conhecimento que não está acontecendo e que já estão fazendo ali já algumas notificações. Nós temos aqui com esse governo, daqui para o fim dele, várias demandas categoria. Os colegas que estão na ativa, igual o Eduardo citou aí, né? Infelizmente, nós temos uma defasagem imensa de servidores, um trabalho penoso e que nós não vamos admitir, comando da Polícia Penal, que seja na base da chibata. Não vamos admitir. Nós vamos denunciar a todos os órgãos, a começar pela secretaria. Porque, assim, a secretaria, órgão vinculado, conforme disse o advogado da GPEM Brasil aqui na ADIM que nós propomos, o órgão vinculado, ele não teria que indicar ou ter poder sobre o diretor-geral da Polícia Penal. O diretor-geral da Polícia Penal tinha que ser vinculado ao governador. A gente está discutindo isso na ADIM. Porque vai continuar assim, né, nessa reestruturação proposta, que tem bastante bagunça para acontecer, porque nós já identificamos, e nós vamos lá conversar na reunião com o diretor-geral da Polícia Penal, porque da reunião que nós tivemos com o secretário, ele já falou que essas discussões não são mais com ele, que vão ser com o diretor-geral da Polícia Penal. Então, nós vamos conversar com o diretor-geral da Polícia Penal, porque a proposta do complexo, nós já andamos analisando, ela é bem complexa, que nós vamos querer saber dessa operacionalização. Embora lá na lei está dizendo que nós vamos trabalhar em sistema análogo à escravidão, nós já estamos questionando através da ADIM e vamos usar outras medidas, pode ter certeza. Porque nós não vamos admitir esse escracho com a Polícia Penal de São Paulo, sob pretexto de que é para ser uma polícia forte. Nós não temos regime militar. Polícia Penal, regime civil. Regime militar, polícia militar. E aí, aqui eu estou vendo aqui alguns colegas que estão colocando ali situações, né? Principalmente hoje, por causa do olerite. Igual eu falei ali, veio no começo ali, eu olhei o meu olerite, tem ali usar, é de atrasado. Nós demos causa? Não. Por que nós temos que pagar pela inoperância, ineficácia administrativa do governo? Por quê? Nós temos que cobrar esse prejuízo. Se for necessário, judicializar também, só que aí tem que ser caso a caso. Aí já, porque a gente está falando aqui de nomenclatura, o sindicato vai tomar essa frente. Ele trabalha coletivo. Agora, a questão de olerite, aí tem que ser caso a caso. Aí a gente vai ter que estudar o que der para a gente fazer de âmbito geral, coletivo, vamos propor ações de âmbito coletivo. Coletivo é quando o sindicato ele é substituto processual. Vamos ter que explicar aqui para os colegas, porque muitos eles não sabem, né? Aí chega lá os advogados fazendo captação e fala, nós vamos fazer uma ação coletiva. Vamos pegar 10, 20 pessoas aí. Isso não é ação coletiva, tá? Isso aí é uma ação de grupo. É um litisconsorte. São nomes jurídicos que são dados para cada tipo de ação. Então, tem bastante gente já aí, né, fazendo captação. De repente, podem ser até bons profissionais, né? Mas substituto processual é sindicato. Associação vai fazer ação coletiva? Beleza. A associação ela tem que juntar a lista de sócios dela logo no início da ação para ter direito àquelas pessoas.
A associação pode fazer coletiva, desde que seja aqui do nosso meio também. Uma associação representativa do nosso meio, mas ela tem que juntar a relação de sócio no início do processo. Porque tem aí os aventureiros, os oportunistas, as pessoas que têm as soluções, né? E aí a gente depois chega numa situação que levou o processo do alho. Outras entidades jogando contra. Eu não gosto daquela entidade, o que ela ganhou não serve para nós. Vamos combater. E aí passa a trabalhar a favor do governo contra a categoria. Assim como tem uns aí que vêm aqui participar e ficar falando do que não sabe. Tem consequência jurídica. Tem consequência jurídica para nós mesmos, a tal da lei do retorno. E aí nós temos aqui, igual eu vi aqui o colega Alexandre, que trabalhou comigo aqui até na P1, falando das incorporações, né? Infelizmente, foi a proposta do governo aí na regulamentação. E nós entendemos também, o Alexandre, já para você ter conhecimento, que não concordamos com essa proposta, porque entendemos que esse negócio de colocar o AJ dentro do subsídio, o governo promoveu um nivelamento por baixo de salário. Nós já conversamos isso aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos construir uma tese jurídica, porque na hora do governo aprovar isso aí, ele tratorou. Do jeito que ele mandou para a Assembleia, ele aprovou, da forma que ele quis. Aí teve lá deputados, porque tem colegas aqui da diretoria que estiveram na Assembleia Legislativa, que não sou eu que estou falando, eles viram e vivenciaram que os deputados da base do governo nem nos recebiam. Mas assim que o governo aprovou a lei que ele mandou, da forma que ele quis, vem deputado fazer vídeo, nós aprovamos a Polícia Penal. Nem com as lideranças não conversa. E quer fazer média com a categoria. Então, categoria, acorde. Acorde, porque a conversa no mundo real, ela está muito distante do que vocês veem na internet. Quem luta por nós são poucos. Quem nos representam de verdade, verdadeiramente ali na Assembleia Legislativa. Poucos, poucos, poucos. E a outra parte, nós temos que fazer. Nós que somos os maiores interessados. O sindicato é o instrumento? É o instrumento que organiza, que leva, mas tem que ter mobilização. Hoje, o contingente de policial aposentado sendo prejudicado por esse governo não é pequeno. E você tem que botar na sua cabeça que nós estamos sendo prejudicados. Porque o colega que ganhou uma AJ, que o salário dele teve uma elevação, que ele tinha gratificação, que o salário teve uma elevação. Agora, na transformação, que o governo adotou um critério de ser pelo valor do vencimento da época, que poderia ser enquadrado no 7C, que é R$10.000, uma vergonha de salário fim para a carreira. Isso é uma vergonha. Desde o momento que eu tive conhecimento, já discordei disso. E o secretário da Casa Civil fazendo um teatro, dizendo que houve um esforço imenso, que o Estado não tem dinheiro. E que é isso. Na reunião seguinte, na SAP, nós ouvimos para os colegas aí que têm as vantagens pessoais, o que virou vantagem pessoal, nós ouvimos na SAP que a transformação foi benéfica, que teve sim a valorização, que 80% da categoria estava satisfeito. Ouvimos na SAP isso, não foi só o sindicato, tinha outros sindicatos lá. E aí, nós todo momento contestando isso. Porque eu queria saber quando foi feita a pesquisa dizendo que 80% estava satisfeito. Porque, assim, esse pessoal que está no 1A, talvez até o 4A, que esteja satisfeito, ou não tem conhecimento real da situação, ou não sei. Porque, assim, acabou, a proposta do governo, na hora que ele cria o subsídio, acabou quinquênios e sexta parte. Só que ele usou como base
4 quinquênios e a sexta parte. E aí já trouxe tudo isso ali para o começo, e vamos dizer aí que esse pessoal do 1A até o 4, de repente deu uma diferença de R$ 1.600, R$ 1.800, só que não vai ter mais quinquênio, não vai ter mais sexta parte, e provavelmente a gente depende da vontade do governo de dar aumento, né? Porque ele tem, constitucionalmente, a obrigação de dar aumento. Só que se ele falar que ele não tem orçamento, ele não dá aumento. E no caso do Alexandre, aqui, no meu caso, e de outros tantos aí, que tem as vantagens pessoais, que eu não tenho vantagem pessoal, o que está promovendo é o achatamento do salário. O que ultrapassa R$10.000 ali, vira vantagens pessoais, o salário desse colega, se ele fosse o 6C ou 7C, porque pode acontecer, né, de não estar no último nível, ele vai ficar ali congelado, bem dizer, sem ter aumento. O governo deu 10% de aumento. Aí dá 10% para quem não chegou no teto da letra C, e do que tem vantagem pessoal, vai tirar lá do que ele tinha nas vantagens pessoais e vem aqui para o salário de baixo. A pessoa, na proposta do governo, não vai ter mais aumento. Porque a hora que der 10% de aumento, porque, vamos dizer, né, se a gente chegar a 10%, já é uma vantagem gigantesca, se tratando de governo, ele vai dar 10%, tirando da vantagem pessoal e jogando para o subsídio. O que está fazendo? Achatando os salários. E aí, nivelou os salários por baixo, nós entendemos. Só que fez uma lei dizendo que ia fazer isso. E nós não temos força política na Assembleia Legislativa. O governo, além de ter a maioria, ele tem o regimento, porque tinha lá o relator que era dele também, né? Delegado Olim, que nós temos que começar a dar nome para os deputados que nos reconhecem, que nos valorizam, para vocês entenderem. Que também na opção do voto ali, né, no executivo, na época da campanha, nós vimos muitos colegas aí andando do lado do governador, né, candidato, dizendo que os sindicatos estavam falando isso, falando aquilo. Eu vi vídeo. Colegas da categoria falando contra os sindicatos, que não precisava dos sindicatos. O governador ia dar tudo. O governador era o máximo da opção no momento. Queria saber desses colegas aí, qual que é o posicionamento deles hoje. Porque pena que eu não tenho nem aqueles vídeos. Mas é isso, Alexandre. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso, no caso das AJs, das gratificações, porque nós entendemos que esses colegas foram nivelados por baixo. E aí, a gente achando um embasamento jurídico, nós podemos propor ações judiciais, porque é o único meio da gente tentar reparar. Politicamente, enquanto for o governador Tarcísio, o comandante do estado de São Paulo, nós não vamos conseguir. E aí também a gente queria questionar esses mesmos deputados aí que o Gilson falou, que agora fica fazendo videozinhos aí para ganhar curtida nas redes sociais, para se aparecer. A maioria deles, na verdade, nem conhece o projeto por completo. Se pegar para discutir mesmo, para debater mesmo, você vai ver que não conhece, né? E outra coisa, onde é que estavam esses deputados aí quando tinham lá um monte de emendas apresentadas ao projeto que era para melhorar a proposta? Onde é que eles estavam, né? Onde é que vocês, deputados, eleitos aí pelo povo, né? Eleitos para defender também a categoria dos policiais penais, onde que vocês estavam que vocês não deram a mínima para essas emendas do projeto? Porque a impressão que dá, né, Gilson, é que os sindicatos precisavam ir lá mendigar, né, pedir pelo amor de Deus, né, para que esses deputados olhassem com mais carinho para a emenda, ou que apresentassem emendas para melhorar o projeto, mas na verdade eles queriam mesmo é produzir videozinho. Ô Blasques, e aí a gente vê pelo comentário do nosso amigo aqui, o Luiz Carlos, né,
Eu vou até colocar aqui, ó, o comentário dele, que é o comentário de muitos, né? Meu lerite, não entendi nada. Fiquei na letra A. 32 anos de serviço. E aí ele completa num outro comentário dele embaixo aqui, ó. Ele coloca, no meu olerite veio 18 mil. Só imposto descontou 1.700. O pessoal tá perdido mesmo, né, o Blasco? O pessoal fala, ó, não entendi, não sabe nem ler, nem interpretar o que está no olerite, né? Complicado. Realmente, Carlos, eles fizeram uma confusão, né? E que a pessoa tem que se debruçar ali e ficar fazendo conta para poder entender. O que aconteceu, pelo que eu tive vendo no meu lerite, eles não pagaram por subsídio em janeiro agora, referente ao mês anterior. Mas agora, em fevereiro, então eles estão fazendo essa adaptação. O que eles fizeram? Eles pagaram agora por subsídio, pagou o salário por subsídio, mas eles o atrasado, mas eles descontaram tudo que eles tinham pago o mês anterior. Então ficou o pagamento, subsídio só em insalubridade que não, porque a insalubridade eles também não descontaram, mas descontaram todos os demais, né? E aí ficou essa confusão para o funcionário entender. Então aí a gente vê como tudo isso aí que o Gilson falou, é impressionante acreditar que 80% da categoria está satisfeita. Isso aí é uma narrativa que é impossível engolir. Eu, assim, estava pensando até na possibilidade, Gilson, de nós realizarmos uma pesquisa mesmo, com todos os nossos filiados e todos os demais que quiserem participar, para que nós possamos ver realmente a verdadeira satisfação que se encontram agora os funcionários, né? Então, como o colega aí disse, sobre o 32 anos como policial penal agora classe A, isso aí foi uma grande injustiça, porque nós saímos em topo da carreira. O agente penitenciário classe 7, topo da carreira. E agora ele criou 2 outros patamares aí. O policial penal classe 7A criou agora o B e o C. Quando que o classe A vai ser promovido para B ou C? Eu acredito que não vai ser promovido, porque nós estamos aposentados. Então, agora, nós vamos ficar defasados. Nós entendemos, Carlos, e os demais colegas que estão nos assistindo, que o policial tem que ser enquadrado na sua categoria no topo da carreira, ou seja, policial penal classe 7C. E as vantagens pessoais dos demais que sejam pagas à parte. Isso seria o mais justo. Agora, o colega estava perguntando sobre os deputados, o Gilson fez o comentário aí, né? Eu estive também indo na Lesp, pessoalmente, falar com deputados. E eu vou ser sincero para vocês, aonde está a minha decepção. Nós entendemos que quem está na situação, quem está na oposição, tem agora as suas implicações. É óbvio isso, né? Quem está na situação não vai ficar trabalhando a nosso favor, contra o governo. Isso é óbvio. E se inverter o governo, depois vai ser a mesma situação, né? Quem está na situação vai virar para o nosso lado depois. Mas nem receber o funcionário para ouvir, aí já é demais. Aí já é demais. Eu, pessoalmente, fui no gabinete de vários deputados da situação e não dá nem para nomear aqui, né, Gilson? Porque todos, praticamente, não nos ouviram, com algumas exceções. Com algumas exceções. Por isso que não é interessante citar nomes. Mas eu quero, sem citar também o nome, comentar sobre um deles que veio e disse assim para mim, nós somos da situação, nós não podemos fazer nada agora. Vocês têm e precisam procurar um deputado da oposição. Um deputado disse isso para mim. Disse isso para mim. E aí as emendas lá, né? Nós vemos depois sendo rejeitadas,
E no final, eu estava lá pessoalmente, vejo alguns deputados depois fazendo vídeo e comemorando, como já foi dito aí, né? Nós conseguimos aprovar a Polícia Penal. Mas, como você mesmo disse, Carlos, quantos deles leram a lei? Quantos deles sabem que essa lei está recheada de assédio moral? Como que o funcionário vai trabalhar sabendo que ele não pode nem fazer algum comentário que critique a forma de trabalho que ele está tendo? Porque ele vai responder isso num processo disciplinar e assim por diante, pode ser punido depois. Então, eu entendo que isso precisa ser revisto, o Sindicop está trabalhando com todo afinco para que isso aconteça juridicamente agora, e também tem conversado com os deputados, principalmente, né, da oposição aí, o Gianazzi, que abriu as portas novamente para nos ouvir. E aí nós somos a favor daqueles que têm trabalhado pela categoria. Como nós já dissemos várias vezes, e inclusive hoje, nós precisamos, até os colegas têm comentado aí, nós precisamos, Carlos, de um representante na Assembleia Legislativa. Mas veja bem, nós não precisamos de um representante que faça politicagem. Nós precisamos de um representante que represente verdadeiramente a categoria nas suas necessidades. Alguém que vai e questiona. Alguém que discorde quando for necessário. Nós estamos, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, aprovando situações e desaprovando situações para o bem da nossa família. Não é verdade? Então, tem que alguém estar lá dentro da Assembleia nos representando, mas que tenha realmente coragem de falar, está errado, eu não vou a favor disso, eu não vou a favor daquilo. Essa história de colocar um representante lá, que fica batendo nas costas desse e daquele, conforme os seus próprios interesses, é tudo que nós não precisamos. Então, eu quero dizer isso aqui no ar, né, na rádio, para que os colegas que estejam ouvindo também estejam repassando isso. Vamos realmente apoiar essa ideia. Vamos lutar pela categoria, por aqueles que estão aposentados. Às vezes os colegas da ativa não demonstram, às vezes, muito interesse, mas amanhã vocês estarão aposentados. E tudo que vocês estarão lutando hoje, que já não estão podendo lutar, né, Gilson? Quem vai estar lutando por vocês somos nós, que lutamos a nossa vida inteira. O colega disse aí que trabalhou 32 anos, olha aí, 32 anos. Gente, não é brincadeira. Quanto que ele fez? Quanto que ele lutou para agora estar passando por dificuldades? Então, essas questões aí, acho que cabe a nós também fazer uma pesquisa de opinião dentro dos nossos filiados, dos demais também que não são nossos filiados, para poder saber e expor isso à população, a satisfação da categoria de policial penal aos olhos dos trabalhadores. Ô Gilson, a gente sabe que você questionou, né? Aí o sindicato questionou a SPPrev, né? Encaminhando lá um pedido. Como é que tá essa resposta aí? Chegou até... Falar a verdade, eu acredito que não, mas até agora como é que tá isso aí, Gilson? Ô Carlos, o governo Tarcísio, ele já demonstrou a cara dele na campanha. Nós buscamos conversa com o governo Tarcísio na campanha. Nós, Sindicop, os outros sindicatos da categoria, a federação, nunca foi aberto o diálogo. O que você acha que ia acontecer numa eleição? Nunca foi aberto o diálogo. Aí, hoje, a SAP, ela nos recebe. A Casa Civil nos recebeu, deu voz. Mas também fala que eu discuto. Porque o que nós... Só para os colegas aí, a insatisfação da letra. Nós não concordamos com a letra. Nas emendas, nós buscamos o modelo até de níveis salariais do Distrito Federal. Entendíamos que era mais justo. Em reunião na Casa Civil com o Arthur Lima, nós levamos essa possibilidade.
todos os sindicatos que ali estavam. Do pessoal que já estava aqui no fim de carreira, ser enquadrado na letra C. Foi taxativo a resposta do secretário. Essa possibilidade não existe. Para vocês terem conhecimento. Porque aí, muitas pessoas que ficam aí falando contra sindicato, que eu não gosto de sindicato, é a única ferramenta que você tem para ir lutar com o governo. Se você conseguir audiência pessoalmente, pode ir também, né? Seja feliz. Porque não tem. E aí, os sindicatos que têm voz, que têm legitimidade, que vai lá falar por você, vai lá para brigar mesmo, porque nós somos a categoria. O colega trabalhou 32 anos, eu estou aqui na SAP há 34, mas eu me aposentei, eu estava com 27 anos de SAP. O Eduardo também é da década de 90. Ou seja, nós temos no DNA, desde sempre, a luta pela defesa do nosso direito. E o patrão nosso não é o patrão da iniciativa privada. Nosso patrão é o Estado. Estado de São Paulo, que se equipara a maior que muitos países do mundo. Uma máquina que nomeia o presidente do tribunal, que nomeia o procurador-geral, que nomeia... É assim, essa máquina. Contra essa máquina que nós lutamos. E aí também tem integrantes da categoria que acabam fazendo o trabalho do patrão. Que a hora que se manifestam, que faz certas situações aí, certas coisas, favorece o patrão. Então, você que tem essas ideias, você tem que se conscientizar do seu lugar e saber de que lado que a gente tem que lutar. Porque não é uma luta fácil, é uma luta desigual. E o ofício que a gente fez para a SPPrev até agora não teve a resposta nesse governo, porque esse governo aí, ele não respeita sindicato. Esse governo do governo Tarcísio não respeita sindicato, entidades de representação. E podem ter certeza, vão ter outras ações do Sindicop aí que nós depois que a gente divulga, porque as coisas têm que ser estudadas, tá? Aqui a gente não tem aquela ideia do jornaleiro, de ficar o extra, dando a primeira notícia. Que a hora que o fato acontece, que nós vamos ter que correr atrás, porque nós não temos informação privilegiada. O governo não manda para nós aqui, ó, eu vou fazer isso aqui o mês que vem lá com a sua categoria. Esquece. Não é assim. A gente quer contribuir. A gente se oferece em contribuir e levar lá para o secretário, né, porque era assim que funcionava, as deficiências, as celeumas que tem aqui no nosso meio. A gente quer isso, que o ambiente fosse um ambiente seguro, que o colega tivesse garantias, né? A gente luta por isso a vida inteira. A hora que a gente, ainda quanto a agente de segurança penitenciária, que você faz um concurso e o edital prevê o que é a sua atribuição. Você fala, eu me nego a fazer isso, porque eu não tenho amparo legal, a gente quer amparo legal. Aí começamos a lutar por polícia penal para ter amparo legal em muitas situações e isonomia, igualdade de direito com outras polícias em outras situações. Essa era a luta. Isso que a gente buscou. E agora, infelizmente, nesse governo aqui, que aconteceu a regulamentação no Estado de São Paulo, nós temos essas decepções aí que o Eduardo falou. Que a gente tem que conviver. Quem votou no governo, quem não votou nesse governo, mas que é da categoria, colhe a mesma plantação, o mesmo plantio. E aí nós temos que lidar com isso, né? Nós temos que buscar o nosso direito. Nós temos que lutar pelo nosso direito. Não é tumulto, como eu ouvi. Mas aí o senhor está tumultuando. Porque nós somos ali de dentro, né?
A gente está vendo aí as propostas, os projetos, e a gente entende que o colega que ocupa cargo para satisfazer aí a vontade do governo e para se manter no cargo, de repente ele não tem como opinar, porque eu já sei disso. Que se você quer se manter no cargo, não é um concurso, é um cargo comissionado. A diretriz que eu tenho é essa. Eu tenho que fazer isso aqui. E o papel nosso do sindicato é alertar, isso não vai dar certo, como aconteceu várias vezes aí ao longo dos anos. Isso aqui não funciona, isso já foi falado agora, e a gente vai continuar apontando. E vamos continuar levando para o Ministério Público do Trabalho, embora tenha parte do governo que entenda que não é competente. Algumas situações não são, outras o são. E a gente pode denunciar para organismo internacional também, né? Vamos denunciar, embora tenha uma posição aí do governador que eu vi, que não nessa situação específica, mas ele disse que também não se preocupa com denúncia para organismo internacional. Cada caso é um caso, né? Não era na nossa situação, mas a gente tem que levar. Denúncia internacional, denúncia no CNJ, CNPCP, Conselho de Política Criminal e Penitenciária, que emite resoluções para o sistema penitenciário. E a gente também tem um conselho aqui em São Paulo. Só que o que acontece? Não tem indicação dos representantes dos trabalhadores, que são os sindicatos. Nos grupos de trabalho que coloca aí na SAP, já oficiei pedindo a participação de um integrante do sindicato, assim como na última conversa que nós tivemos com o secretário já nesse ano, eu pedi a participação de um dirigente do Sindicop no grupo que elabora o bônus. Mas já tem pessoal da SAP, tem pessoal da administração. São colegas da SAP, mas que falam pela administração. Nós queremos ter um representante dos sindicatos, porque nós temos mais de um sindicato. Eu não tenho nada contra os outros sindicatos. Eles estão aí, estão no mundo jurídico valendo, eles que busquem o espaço também. Mas eu quero um espaço para um dirigente do Sindicop no grupo de trabalho do bônus. Porque é diferente. Todo mundo é da SAP, só que os que estão lá têm cargo comissionado. É o lado do patrão. Porque se quiser ter o cargo comissionado, se não quiser, não está alinhado com a administração. Se não está alinhado, não é leal à administração. Porque essa conversa a gente já está aqui há algum tempo, já ouvimos de outros governos. Então, nós queremos um espaço no Conselho Penitenciário também, todo mundo indicado pela administração. Nós vamos buscar espaço no Conselho Penitenciário de São Paulo para representantes do Sindicop. Porque no Conselho do Bônus, a gente vai ter que ter um representante da ativa. Não pode ser um representante aposentado, como seria eu, no caso. Mas a gente tem outros colegas aqui na diretoria do sindicato que têm capacidade de estar ali naquele grupo de trabalho para apontar. Porque o próprio bônus aqui, esse último que foi pago, aí também foi uma bagunça, né? Ou seja, as bagunças só acontecem na administração penitenciária. E o Eduardo pontuou muito bem aí. O que é administração penitenciária? É só a polícia penal? Não. Tudo que acontecia antes, que era na Secretaria da Administração Penitenciária, hoje, com polícia penal, continua sendo da administração penitenciária. FUNAP, tudo. E que não tem nenhum policial penal aposentado que seja, com tantos colegas aí capazes que a gente tem aí ao longo da história, ocupando cargo. Nós queremos os cargos do que for da administração penitenciária para a administração penitenciária, profissionais da administração penitenciária. É uma luta, porque nós não temos força política. E aí, assim,
Se nós queremos uma polícia penal forte, a Secretaria da Administração Penitenciária tem que compor com policiais penais, todos os cargos. Ah, mas é cargo de confiança. Então, aí vai dar no que a gente está vendo, que já está caminhando, né? E aí, até colocando o questionamento aí do nosso amigo Vanderlei Mazzi, né? Por favor, fale sobre colegas, né, se candidatar para deputados e o Senado. E não só isso, viu, amigo Vanderlei? Porque o ano passado, e já em outros anos anteriores, aqui na Rádio Sindicop, nós fizemos diversos programas aqui, trazendo ao vivo os policiais penais, as policiais penais, candidatos, candidatas aqui. Trouxemos até candidato a governador aqui do estado, vereadores, candidato a vereadores, policiais penais já vereadores, né, candidatos à reeleição, aqueles que estavam indo pela primeira vez. Então, esse debate a gente tem feito aqui em virtude da importância que é, meu Deus, chegar um dia em que a gente colocar lá pelo menos 2 deputados na Assembleia Legislativa, mais 1 ou 2 deputados na Câmara dos Deputados, nas câmaras, né, municipais e, quiçá, também, né, no Senado, né? E pensar grande, né? Até eleger governadores policiais penais, né? A gente precisa dar passos grandes, deixar de lado. Até teve agora esses dias um encontro ali entre o Lula e o Tarcísio, que eu achei até, de certa forma, bem interessante, que foi para resolver aquele problema lá na Baixada do Guarujá, né? Fazer aquele túnel, né? Que tinha quilômetros e quilômetros e quilômetros para a pessoa dar a volta, e aí agora com 800 metros, né? Em alguns minutos vai ser possível fazer aquela travessia. Talvez isso precisa acontecer na categoria, né? Deixar um pouco de lado se você é A, se você é B, se você gosta, se você não gosta, e pensar na categoria, né? Pensar, como disse o Eduardo, né, que não seja qualquer um, né, que seja uma pessoa de fato íntegra, né, pessoa que vai bater de frente. Porque você pegar alguém, até pegando o comentário do amigo que fez aqui em cima, aqui, o Trigo, né, falando, a Alesp é um puxadinho do governo, né? Então, não precisa disso, o Trigo tem toda a razão, né, não adianta colocar mais um lá para ser só um puxadinho, mas alguém que vai bater mesmo. Então, você, meu amigo policial penal, minha amiga policial penal, você tem que olhar aquilo que é feito com seriedade, quem fala com seriedade, quem não vive atrás de likes, atrás de curtidas, atrás de se aparecer em redes sociais. Não, você tem que analisar quem está fazendo a coisa com seriedade. Quem vai lá, quem debate, quem busca, quem bate de frente, quem sempre diz que o mais importante não é o partido A, nem o partido B, nem a esquerda, nem a direita, mas é aquele que defende a categoria. E aqui a gente sempre traz. E como é difícil conseguir trazer aqui, na Rádio Sindicop, outros deputados, além daqueles que já vieram aqui, viu? Porque realmente eles não querem ser pegos, né, nas perguntas que a gente faz, que vai acabar sendo, assim, desconcertantes para eles, né? Vai ser desconcertante, porque nós vamos perguntar, deputado, por que o senhor não votou naquela emenda? Por que o senhor não apresentou uma emenda? Onde é que o senhor estava ali naquele momento? A gente vai perguntar. Acho que, Gilson, não tem outro caminho, né, Gilson? Esse é por aí, né? Com certeza. O maior desafio hoje da classe trabalhadora em geral, né, é eleger representantes, tanto nos estados quanto na Câmara Federal. Porque você também tem ali em Brasília, que é onde saem as principais leis, né? As leis gerais, a maioria esmagadora das bancadas do agro, evangélica, das bancadas que não tem nada a ver com funcionalismo público. Porque o discurso é o Estado mínimo, é a terceirização, é a precarização, é vender os serviços que são de responsabilidade dos governos, garantidos na Constituição. Direito à saúde, à educação,
a saúde, a educação e a segurança. 3 eixos principais. Aí você vê milhares de empresas de segurança privadas, que na sua maioria, quem são os proprietários das empresas privadas de segurança? Será que são policiais penais? Né? Só a gente fazer uma pesquisa que a gente vai saber, né? E aí, aonde mais aperta o gargalo na sociedade, vai nascendo a escola privada, vai nascendo as OS da saúde, que também não tem nem obrigação do Tribunal de Contas. Então é isso, pessoal. A precarização do serviço público, que nós, os menos favorecidos, nós usamos, temos que utilizar, ela é intencional. Ela não é de bobeira. Ninguém está fazendo nada desatento. Vi a notícia esses dias aqui que o governador está fechando um acordo internacional da gestão da Fundação Casa. Vocês acham que o sistema penitenciário está longe? Porque é assim que funciona. A hora que a OS entra ali na saúde, eu não sou da saúde, aí não tem nada com isso. Aí vai e toma conta a terceirização da saúde. E a precarização está aí, porque nós somos usuários do IANSP e a gente sabe como funciona, né? Ou do SUS, né? Porque nós somos também usuários do SUS. Vai lá para você ver como funciona. E também, né, se a pessoa que é servidor público aqui, ainda ela se convence que ela está numa elite diferente ainda, né? Que ela pode pagar a Unimed, que ela pode pagar a escola pública. Será que seus familiares também? Porque você deve ter irmãos, né? Seus pais. Ou você nasceu sozinho no mundo? Porque a gente tem esses pensamentos aqui, porque eu já vi, né? Já conversei. Então, assim, não é porque eu sou servidor público e que eu me considere uma classe média, que também eu não me considero classe média, que eu não estou nem aí para o resto do mundo, né? A gente tem que saber que nossos familiares, pelo menos, eles precisam da escola pública, da saúde pública e de segurança que o Estado provenha. Mas aí o Estado vem falar, não, a gente não tem dinheiro, não está conseguindo pagar. E o que faz com os impostos que arrecada, que são milhões? Faz orçamento para marketing, para publicidade. Tenta pesquisar qual que é o orçamento do governo Tarcísio para fazer marketing. Se não daria para dar aumento de salário para todo o funcionalismo público do Estado. Agora nós já começamos a ver aí que nasceu um marketing da Polícia Penal institucional, né? Porque a gente não conseguia fazer marketing. Nós, bem dizer, éramos proibidos de filmar, de querer jogar o sistema penitenciário, mostrar, dizer que o que nós fazíamos tinha valor. Bem dizer, sempre fomos proibidos. Agora, já comecei a ver, eu acredito que todos aí começaram a ver, que nasceu aí a Polícia Penal Institucional, o marketing. O marketing que vende a polícia perfeita, né? Assim como era o marketing da Secretaria da Administração Penitenciária. Qual que é o fim da Secretaria da Administração Penitenciária? Vender a ressocialização, vender que tudo aqui funciona maravilhosamente bem. Vender para quem? Para a sociedade civil e para os órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores, organismos internacionais, que a Secretaria da Administração Penitenciária está fazendo a parte dela. E o nosso papel, pessoal, o nosso papel como categoria que sofre lá dentro, que passa lá de verdade, o que é o plantão de 12 horas, com falta de tudo, déficit de tudo, e tendo que falar para a população carcerária, não tem. Nós que vivemos isso. Nós não somos valorizados.
não somos reconhecidos. Mas nós não vamos desistir de lutar, nós vamos continuar lutando e vamos buscar. Está difícil com esse governo? Está difícil. É mais um governo. Porque nós já tivemos o Fleury, nós já tivemos o Dória aqui por último, que foi um desastre total, né, para o funcionalismo em geral. Mas nós vamos continuar lutando. E eu já vi vários comentários aqui de colegas que votaram no governador Tarcísio, que esse nunca mais mesmo, porque está se avizinhando já a próxima campanha eleitoral, e eu espero que os colegas que depositaram o voto de confiança, o ano que vem não venham a manter, né? Porque esse ano aqui, na reunião que nós tivemos com o secretário, ele falou que aventa-se no governo uma reposição esse ano linear. O que eu entendo por reposição? Infracionária. Que não tem aumento para ninguém esse ano. O nosso secretário disse isso numa reunião que nós tivemos esse ano. A primeira reunião que nós fomos apresentar ali a nova diretoria do Sindicop, mas que o governo pretende dar aumento em 2026. Aumento diferenciado até por categorias, né? Eu espero que você não venda o seu voto para sofrer mais 4 anos depois. Não se iluda, porque tudo é temporário. Dê um aumentinho um pouco a mais, mas 100% de nada é nada. Então, tem que ter essa reflexão, o amadurecimento e pensar que nós é que temos que lutar por nós. E nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para manter o nosso nome de Polícia Penal, a nomenclatura dos aposentados. Porque nós fizemos essa luta. Então, nós vamos defender isso aí com unha e dente. Pode ter certeza. Tá aí, minha gente. Já são 10h32 aqui na Rádio Sindicop, não é mesmo? Para a gente não se estender mais, né? Acho que tem uma série de outras perguntas aí de outros temas. Depois a gente vai organizar algumas perguntas, inclusive dúvidas sobre o IANSP, né? Vamos ver se a gente organiza também um programa com a nossa diretora de saúde, a nossa amiga Mari Chamas. Já até conversei mais ou menos com ela para a gente trazer, ver quem a gente traz também, para a gente responder algumas questões aí específicas também do IANSP, tá joia? Deixa eu já agradecer aqui a participação dos dois amigos. Vamos dar aqui um tempo ainda para eles finalizar a participação, começando aqui pelo diretor de comunicação do Sindicop, o Eduardo Blasques. Fica à vontade, Eduardo Blasques, se você quiser aí frisar algum dos comentários, alguma coisa que foi falada, e já finalizando a participação. Tá joia? Muito obrigado desde já, viu? Bom, Carlos, eu que agradeço o convite, a participação, tudo muito importante, né? Está ressaltando aí, como o Gilson colocou, vários pontos importantes. Eu quero falar com a minha fala agora tem 2 objetivos. O primeiro é falar com a categoria, no sentido de estar pedindo realmente que vocês se manifestem dentro dos canais possíveis, né? Para que vocês também não sejam prejudicados, perseguidos, enfim, claro, com cuidado naquilo que estarão externando, mas o sindicato é um canal, e um canal que preza por vocês, categoria, que realmente respeita, que luta por vocês. Então, quando nós vamos levar alguma demanda, nós vamos levar para aqueles que realmente lutam por nós. A categoria, Carlos, na sua maioria, são pessoas conscientes, né? Então, eu quero falar com essa categoria. Nas próximas eleições, eu falo por mim, nós, categoria, vamos eleger um representante. Vamos eleger, porque não dá para esperar mais. Então, já vamos pensando no que você espera de um representante, para que você possa analisar e, na hora do seu voto, você colocar aqueles que realmente lutam por você. Quero falar com a categoria, aqueles que são minoria. Quais são, Carlos, esses que são minoria? Aqueles que só criticam os representantes, criticam o sindicato,
que nessas horas está mais a favor do governo do que a favor daqueles que lutam por eles, né? Numa outra ocasião, na sexta-feira, se eu não me engano, passado, nós tivemos um programa aqui na rádio, nós vimos quem são minoria, aqueles que entram aqui na rádio amando de outros para poder só questionar e criticar o que o sindicato está fazendo. Mas não conseguem raciocinar que o que eles fazem hoje colaboram para o próprio mal deles. Então, com essa minoria que eu quero também falar agora e pedir, respeite aqueles que você não goste também. Não é só respeitar aqueles que nós estamos lado a lado, talvez com vantagens e assim por diante. Devemos respeitar a todos dentro da nossa categoria. Nós temos que ser um só, nós temos que pensar juntos, nós temos que lutar juntos, nós temos que trabalhar juntos. Dentro da unidade que você trabalha, certamente você não pensa igual aos seus. Aliás, dentro da sua própria casa, às vezes você não pensa igual um filho ou esposa e assim por diante, mas a gente ali não fica podando as nossas arestas e, né, como diz a pedra que muito gira não cria limo, né? Então a gente tem que realmente ser parceiros, ser juntos, não ficar criticando. Nós vemos aqueles que entram para criticar ações que nós ganhamos, falando que nós não ganhamos. Isso é inconcebível numa categoria que quer ser uma categoria vitoriosa. E graças a Deus, Carlos, isso é a minoria. Agora também quero falar com o governo do Estado. Aqui na lei, a nossa lei que regulamentou a Polícia Penal é a Lei 1416, de 26 de setembro de 2024, no seu artigo 80, ela diz o seguinte: esta lei complementar e suas disposições transitórias aplicam-se, no que couber, aos inativos e pensionistas com paridade de vencimento. Então, quando o governo vem com um parecer contrário à própria lei que foi aprovada, ele está agindo contra o princípio da economia processual. Por quê? Porque certamente vai surgir ações judiciais para brigar contra aquilo que o próprio governo tem feito contra ele próprio. Então, eu falo agora diretamente aos responsáveis que parem e analisem a lei, saibam interpretar a lei e entendam que vocês precisam fazer a parte de vocês. Ela foi aprovada na Assembleia Legislativa pelos deputados estaduais, talvez não da forma como nós gostaríamos, mas ela foi aprovada e ela tem que ser acatada, a partir principalmente pelo governo. Então, Carlos, essa é a minha fala. Eu agradeço ao Sindicop, agradeço a você, a rádio, o Gilson, e parabenizo a todos por incansáveis lutas, né? Agora, pouco o Sindicop fez 35 anos. Eu me filiei ao sindicato no começo da minha carreira, quando eu tinha 21 anos. Então, é uma vida, praticamente, de lutas pela categoria. Então, a toda a categoria, eu peço, reconheçam aqueles que lutam em verdade, com sinceridade, que respeitam a categoria, não subjugam a nossa categoria, porque a nossa categoria é uma categoria de valentes. É por isso que todos estão juntos nessa luta. É isso daí. E aí a gente se solidariza ao nosso amigo companheiro Luiz Carlos Alves, né? Que ele comenta aí: estou pedindo oração para minha filha. Ela perdeu o convênio do IANSP porque passou dos 21 anos. Ela está para fazer uma cirurgia, por isso estou pedindo oração por ela. O nome dela é Andreina Carolina Alves. Que Deus abençoe tremendamente, viu, Luiz Carlos, a sua filha nesta situação, para que realmente ela saia disso. Você pode ter certeza absoluta que uma corrente de oração já está sendo formada neste momento, né? A gente pede também ao Blasques também que interceda na igreja, que peça aí, né, por essa situação, e nós temos certeza, viu, Luiz, que a sua filha vai sair dessa, viu? Deus abençoe tremendamente. Ô Gilson, a gente finalizar,
as suas palavras finais aí também para a categoria, desde já te agradecendo mais uma vez, viu, Gilson, pela sua participação aqui na Rádio Sindicop. Obrigado, Carlos, eu que agradeço. Aqui eu vou dar uma geral, assim, que eu vi muitos colegas aqui com os problemas pessoais. Pessoal, agenda, atendimento com advogado. Endividamento, algumas questões que eu vi aqui, porque você é filiado, tem situações que a gente não resolve administrativamente. E tem a lei do endividamento. Aí, tem situações aí nessa questão do endividamento que nós próprios podemos fazer, o advogado orienta, às vezes não chega nem a necessidade do uso do advogado, mas o advogado ele vai te orientar os passos, os caminhos. E outras situações que eu vi aqui, que de repente não é só da gente ficar aqui explicando na internet. Tem que ter uma ação da pessoa. E você que já é filiado, você tem assessoria jurídica. Agende atendimento com o advogado, porque muitos assuntos aqui vão ter que ser resolvidos com o advogado. Assim como o colega Luiz aí, né, que pediu oração também, eu acho que ele mesmo coloca um depoimento ali que já foi beneficiado pela assessoria jurídica do sindicato. Então, assim, o sindicato ele é tudo isso. Nós temos várias ações, temos convênios que a gente vive buscando e pretendemos ampliar mais. Onde tem assim, sócios do Sindicop, nós queremos chegar. Logo nós vamos lançar aí um aplicativo, uma landing page, deixar já registrado aqui, para ver as necessidades dos filiados nas suas regiões. Porque, de repente, você é lotado numa cidade e mora em outra, né? Porque acontece muito isso. São cidades próximas que a lotação é numa cidade, vamos dizer aqui, Balbinos, que eu lembro mais de cabeça aqui. E a grande cidade da região é Bauru. Ou lá na região de Prudente também, que tem muitas cidades pequenas próximas, e a grande região é a cidade de Prudente. E nós vamos estar lançando isso e vamos começar a trabalhar mais, igual o Eduardo falou também, até essa satisfação da categoria com o salário, igual foi falado na SAP para nós, que 80% estava feliz. Mas só que todas as ações que nós fazemos precisa ter a contrapartida da categoria, né? Porque tem ações que ela não afeta só o nosso filiado. Nós temos filiados em várias regiões, temos filiados aposentados, na ativa, mas tem ali na unidade do colega que é filiado, que não é filiado, que ele é afetado do mesmo jeito. Então, essa pesquisa que nós vamos lançar aí, ela é ampla e irrestrita, não só para quem é filiado, mas que toda a categoria participe. Porque a unificação de luta é uma coisa, né? Essa unidade de entidade é outra situação. São outras questões aí, muito além de que a pessoa que não participa sabe. E aí, nós, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura do único. De repente, o sindicato único ou a entidade nacional única, pode ser que você vai ver na China, em Cuba. Só que quem manda naquele sindicato único é o governo. Nós não temos uma igreja de qualquer denominação única. Embora tenha a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, nós não temos uma única central. Pare de se incomodar com esse discurso da entidade única. A Polícia Civil tem várias entidades, o que tem que ter é conversa e respeito. E pronto. A Polícia Militar, embora não possa ter sindicato, tem associações, várias, para com a ideia da entidade única forte. A educação em São Paulo tem o sindicato único, que a gente entende ali, né, porque são vários segmentos dentro da educação, que é o maior sindicato da América Latina, que é a APOESP.
que tem mais de 200 mil trabalhadores. Aí eu pergunto para vocês, e a POESP já vem elegendo deputados há anos também, né? Qual a situação dos professores no estado de São Paulo, com esse sindicato único? Porque, embora seja um sindicato único, também dentro dessa POESP, ali ainda nós temos ali alas políticas. Alas que vão para um partido político, para outro partido político, que efetivamente quem está de longe não sabe, pessoal. Só sabe desses detalhes aí, dessa entranha, quem está fazendo sindicalismo. Quem efetivamente vive o sindicalismo de dentro. Ficar olhando retórica, discurso, vídeo na internet propondo uma coisa muito boa, é questionável. Mas o Sindicop está aqui para os filiados, temos aí os convênios, tanto que beneficiem descontos, temos assessoria jurídica, que é muito importante. Na sede, alguns serviços que podem ser usados via online também. Acesse o sindicato, fale do sindicato para seus familiares, porque o sindicato também não é só para o titular. Muita coisa aqui, e muitos colegas já usam. Psicólogos para os seus filhos, nutricionista. Ah, mas eu não quero fazer isso. Mas pode servir para sua esposa, para o seu filho, para sua filha. Fale do sindicato para a sua família. Assistência funeral, familiar. É uma coisa que nós, infelizmente, nós vemos aí com frequência. Nós sabemos das dores da categoria, da nossa categoria. Infelizmente, tem colega que falece que a família não tem condições de fazer o velório. Aqui, você tem uma assistência funeral até R$ 3.500. Se você você já tinha o velório, se você tiver as notas fiscais da despesa, esse valor é reembolsado. É uma forma do sindicato assistir os seus filiados. Então, avaliem tudo que esse sindicato oferece para vocês. Além de conversa, né? De tentar passar alguma coisa séria aqui do que a gente está fazendo, né? Das lutas que nós lutamos e em prol nosso, porque eu sou categoria, o Eduardo é categoria, e nós vemos os colegas, os irmãos da categoria, como nós, como as nossas necessidades. E eu acho que era isso aí, Carlos. A gente está aqui e a gente provavelmente vai intensificar muito mais, porque agora a Polícia Penal está aprovada, nós entendemos que ela tem aí N situações que nós vamos ter que debater e vamos ter que demandar contra, porque não concordamos, e a gente já está vendo que vai dar um monte de BO. É isso daí. Queremos agradecer, então, a participação do Gilson Barreto, presidente do Sindicop, a participação do Eduardo Blasques, diretor de comunicação do Sindicop, e aí...